Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jimmy Passetti e hoje eu vou mostrar para vocês como que nós podemos cancelar aprovações que foram enviadas, mas que não precisa mais. Por exemplo, vamos supor, né, que é o cenário que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Eu tenho uma despesa, eu tenho um aprovador para essa despesa e aí eu troco o meu aprovador. Troco ali o aprovador, coloco outra pessoa. E aí, essa aprovação que já tinha sido enviada para aquele primeiro aprovador vai ser cancelada. Então, sem mais delongas, bora para a prática. Esta é a automação que foi criada aqui. Tem um vídeo no canal explicando um pouquinho do Approvals. Eu criei junto com vocês lá, nesse vídeo essa aprovação. Então, eu vou usar ela, tá, como exemplo. E aí, nós vamos inserir a etapa ali de, né, cancelar uma aprovação que já estava ali vigente, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um campo dentro da tabela que vai armazenar o ID dessa nossa aprovação. Tá? Então, vamos lá no make.powerapps, nas colunas ali da tabela, no nosso caso da tabela de despesa. Então, eu vou pôr aqui Approvals ID. Tá aqui, vai ser um texto, beleza, salvar. Esse cara, nós vamos utilizá-lo para armazenar o ID da minha aprovação aqui dentro do fluxo, né? Em vez da gente iniciar e aguardar uma aprovação, nós vamos fazer um pouco diferente, tá? A gente vai criar a aprovação. Só que agora a gente só vai criar a aprovação e não aguardar ela, tá? Então vamos lá, a gente vai selecionar o primeiro responder, vai ser bem parecido, só que a única diferença é que ela não vai ficar aguardando, tá bom? Então olha só, eu vou colocar aqui as mesmas informações. Pronto. Vou apagar esse cara daqui, que nós não vamos precisar dele por enquanto. E aí, depois da aprovação, o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar a tabela de despesa, preenchendo a informação do Approvals ID, tá? Então, aqui a gente vai procurar a tabela de despesa e a gente vai colocar aqui o Approval ID, que é exatamente o ID da aprovação. Legal. Até agora a gente tem a despesa com o ID da aprovação. Legal, só que antes de eu cadastrar esse ID da minha aprovação, o que eu vou fazer? Eu quero validar se esse campo já está preenchido. Ou seja, se esse campo já está preenchido, então vamos lá, eu vou colocar aqui um empty, vou procurar o campo do ID da aprovação dentro da minha despesa. Então tá aqui, uma despesa criada, approval ID. Ou seja, se ele estiver vazio, vou pôr true aqui. O que quer dizer? Quer dizer que é a primeira aprovação que eu estou enviando, ou seja, eu nunca enviei nenhuma aprovação. Então, se for a primeira, então eu vou por aqui, approval ID está vazio, eu vou e atualizo o meu approval ID. É isso que eu preciso fazer, certo? Agora, se ele não está vazio, ou seja, tem informação dentro, o que quer dizer? Quer dizer que eu preciso cancelar a última aprovação que teve, né? E colocar a informação nova ali, o Approval ID novo, dentro da minha despesa, né? Porque agora, né, esse fluxo acabou de criar a nova aprovação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa criar aqui um compose, né, esse compor aqui, e aqui eu vou criar uma estrutura, um JSON, um objeto aqui, para a gente poder mandar isso para a requisição da aprovação da antiga aprovação. Como que a gente faz isso? Simples assim, ó. Então, é um objeto com um atributo chamado resposta, e tem aqui o cancel
E agora, o que que a gente vai fazer? Né? Quando a gente inicia uma aprovação, uma das tabelas relacionadas à tabela de approvals, né, da tabela de aprovações, é uma tabela que tem a informação, que tem a URL ali para a gente poder mandar uma informação para aquela aprovação, tá? Que tabela é essa? Em inglês, ela chama Flow Approvals. Então, nós precisamos clicar aqui em adicionar uma ação. Eu vou conectar no meu Dataverse. Eu vou listar as linhas, tá? Porque lá ela está relacionada, então pode ter mais de uma. Listar linhas, eu vou procurar aqui por Flow Approval. Então, tá aqui, Flow Approvals. E aí, nós vamos utilizar um filtro, né? Porque eu não quero trazer tudo, eu quero trazer apenas aquele registro que está relacionado a essa aprovação, a antiga aprovação, né? Então vamos lá. O filtro que nós vamos utilizar é se este campo aqui é igual ao ID que nós temos dentro da nossa despesa hoje, esse cara aqui, o meu Approval ID, ou seja, é o mesmo, né? É aquele flow que eu tô buscando, aquele Approval Flow, e que este campo aqui, ó, da Notification URI não é igual a nulo, ou seja, é o registro que tem a URL que a gente precisa ali para poder mandar esse cara aqui por parâmetro, tá bom? Então é assim que nós vamos buscar ali os nossos flows approvals. Como eu não quero receber mais de um aqui, eu só tenho um registro que eu preciso, eu vou deixar aqui a minha contagem de linhas igual a 1. Vou trocar de nome aqui para a gente não se perder. Flow Approvals. Prontinho. Então, depois de listar, nós vamos procurar aqui uma ação chamada HTTP Request. Tá? Então, procura aí ó, por HTTP e é esta daqui. Este cara aqui, vou clicar nele e aí vou utilizar aqui o método POST. A nossa URI vai ser o que a gente buscou aqui, ó, é o Flow Notification URI, que é o listar ali desse listar Flow Approvals, tá? Ele vai criar aqui um aplicar a cada, mas como a gente só está retornando um, ele só vai executar isso uma vez, tá? Então o nosso cabeçalho vai ser Content Type Application JSON e o nosso corpo a gente vai mandar aquele compor que nós acabamos de criar, tá? Então vamos procurar ele aqui, cadê você? Aqui, ó. Então tá aqui a saída do meu compor aqui, que é exatamente a nossa resposta. E aí, depois de tudo isso, né? Depois aqui ó, de verificar se o approval está vazio ou não, o que que a gente vai fazer? É aguardar ali a nossa aprovação de fato, né? Então, pô, o aprovador aprovou ou reprovou? O que que ele fez, né? Então tá aqui, ó, aguardar uma aprovação, tá? Então, que aprovação que a gente está aguardando? A que foi iniciada aqui agora, tá? A última aprovação que foi iniciada, que é exatamente, se a gente descer aqui, a gente vai achar esse cara aqui, ó. Então, o que que ele está fazendo? Ele vai aguardar até que essa aprovação aqui seja aprovada, reprovada ou cancelada, né? Então, olha só, como que a gente consegue saber se ela foi cancelada ou não? Então, aqui a gente vai criar uma condição e dentro dela eu vou pegar o meu resultado, ou seja, o resultado dessa aprovação aqui. Se ele for igual ao canceled, que é exatamente o que nós colocamos aqui no nosso compor, então o outcome, se eu passar o mouse aqui, vocês vão ver que o outcome está aqui, ó, body, outcome. Então, canceled, a mesma coisa que está aqui. Se ele for cancelado, então eu vou por aqui. Se cancelado, ele não vai fazer nada e se ele não for cancelado, ele executa lá aquela funçãozinha, né, de ver se está aprovado ou reprovado para jogar a informação dentro do
registro. Tá? Então, simples assim. Vamos testar e vou mostrar para vocês. Muito importante, né? A nossa despesa aqui, o gatilho, estava só na alteração, desculpa, na inclusão de novas despesas. Agora, né, como a gente pode alterar o aprovador, ele também vai ficar na modificação. Tá? Então, né, a gente vem aqui e coloca aqui se ele for criado ou se for alterado o campo do aprovador, ele vai trigar o nosso fluxo. Então, vou salvar ele aqui e vou testar, mostrar para vocês. Então, olha só, eu vou criar uma nova despesa. Esse daqui vai ser restaurante X. Foi na mesma data do dia 13, foi R$200. O aprovador vai ser o System Administrator. Então, olha só, estou criando aqui, criei o registro. Se eu buscar aqui as minhas execuções, eu vou ter uma execução aqui em execução. Este cara aqui, ó, vou abrir aqui para vocês verem. Tá aqui a minha execução. Vocês vão ver que ela vai parar ali onde está aguardando a aprovação. Então, olha só. Ele está aqui aguardando a aprovação. Se eu vir aqui na aprovação, ó, eu consigo ver que ele está aqui, solicitado. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou alterar aqui esse registro. Vou colocar outra pessoa aqui. Coloquei o Alan. O que ele vai fazer? Ele vai executar uma nova ação. Então, essa nova ação eu vou abrir aqui nesse cara aqui. Então, essa nova ação, o que ele está fazendo? Ó, ele criou aqui a aprovação, ele viu que o ID não estava vazio, foi pelo lado direito aqui, encontrou os registros que ele tinha que encontrar e fez o post ali dentro do meu HTTP request. Se eu abrir agora a minha outra execução, olha só, ela foi concluída com êxito e tá aqui, ó, se cancelado, ele veio aqui para o sim e não fez nada, tá? Então, olha só que bacana. Se eu vim aqui nas minhas execuções, ó, aquela penúltima execução está aqui com êxito, ela não fica aguardando. E lá dentro das aprovações no Teams, se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que ele ainda vai estar com o status de solicitado, mas a gente tem um passo a mais que a gente pode fazer, que a gente também cancela aqui e não vai aparecer para o usuário na aprovação. Vou mostrar para vocês. Então, de volta para o fluxo, na hora que eu listo o meu Flow Approvals, aqui, antes de fazer o meu HTTP Request, ou pode ser depois também, não tem problema, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar aqui este mesmo cara, que é o Flow Approvals, aqui, e eu vou, exatamente esse aqui, que eu acabei de localizar, eu vou vir aqui no status deste cara, e vou colocar aqui o status reason de completed e o meu status de inactive. Outra coisa que nós também precisamos cancelar é o próprio approvals, tá? Então, aqui, depois de tudo isso, a gente pode vir aqui, vai atualizar outra linha, a gente vai colocar aqui, esse cara aqui é o approvals. A gente vai procurar a própria tabela do approvals. O ID é o próprio ID, que é este cara aqui. Tá? E aí aqui dentro, a gente vai colocar aqui, ó, no status reason, o canceled. No stage, a gente vai colocar aqui complete. E no approval stage key, a gente vai colocar também o approval ID. E aí depois um underline completed. Agora clica aqui, ó, em opções avançadas
E aí a gente vai colocar aqui, ó, no status o inativo, isso é muito importante. E por fim, aqui no campo completed on, a gente coloca o UTC now, tá? Então vem aqui em expressão, coloca a data e hora atual. Pronto. Então agora vamos testar. Estou aqui criando uma despesa para o restaurante Y no valor de R$ 500, onde o aprovador é o System Administrator. Eu vou salvar aqui o registro. Ó. Logo, logo você vai ver que vai aparecer uma nova requisição de aprovação aqui. Tá aqui a solicitação. Legal. Agora nós vamos lá, vamos trocar aqui para o Alan. Vou salvar. A gente vai ver que aqui, ó, essa execução aqui de baixo vai ficar com êxito. Pronto, a de baixo deu êxito, a de cima continua executando. Legal. Agora, se eu abrir aqui de novo a minha aprovação, ela está com o status de cancelado. Muito bacana, né? Se você chegou até aqui, já deixa aquele like, né? Se inscreve aí no canal, compartilha isso com alguém que precisa aprender a cancelar aprovações. Espero que você tenha gostado e até a próxima.